Meus amados irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos estudando guerras do cristão. E vamos ler nosso texto que está guiando toda a nossa meditação, toda a nossa reflexão, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Eu queria que você, se você está usando a sua Bíblia física, a mantivesse aberta. Aqueles que estão usando o tablet ou o smartphone, só atentasse para que nada tirasse a sua distração, mas que você estivesse pronto para estar também meditando em outros textos. Amém? Porque nós vamos falar de um assunto que eu gosto de sempre estudar uma doutrina usando um elemento bíblico, um texto bíblico. Mas o tema que nós vamos estudar nesta noite, eu preciso passear um pouco por toda a Bíblia. E eu quero contar com você, para que você possa estar também associando aí na sua Bíblia e guardando em seu coração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja de Cristo, povo de Deus, como disse, estamos falando sobre guerras do cristão. Todo ser humano, ele está envolvido em uma guerra. A diferença é que aquele que é cristão, ele mudou do lado de derrotado, do lado do aprisionado, do lado do encarcerado, para o lado daquele que está como soldado. E soldado de Cristo. Nós já falamos aqui que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra, assim, não é contra os outros. Você pode não concordar, e creio que não concorde, com as ações do Putin, presidente da Rússia. Mas você não pode achar que a sua guerra é contra ele. A sua guerra não é contra carne nem sangue. A sua guerra é muito mais elevada. E nessa elevação, você pode fazer com que aquilo que domina a ponte seja derrotado. E ele pare com essas brigas, com essas guerras. Porque a nossa guerra é nos lugares celestiais. E lutamos contra espíritos. Nós falamos que lutamos contra os espíritos malignos, contra o diabo. E falamos que dentre os adversários, ele é o mais perverso, mas ele é o menos perigoso, vamos dizer assim. Ele é perigoso, nós não podemos subestimá-lo, mas também não podemos estimá-lo demais. Nós temos um adversário, e esse adversário, que é Satanás, ele usa de astutas. Ou seja, ele faz uma coisa sem que as pessoas percebam que ele está fazendo aquela coisa. E ele faz isso usando ciladas. Qual é a intenção dele? Capturar. Qual é o ministério de Satanás? Qual é a razão de ser, ou o propósito de Satanás contra os seres humanos? Matar, roubar e destruir. Ele pode até enriquecer uma pessoa, mas ele tem o propósito final de matar, roubar e destruir esta pessoa. E esse diabo, esse inimigo espiritual, se vence com os joelhos no chão, revestidos de poder, revestidos do sangue de Cristo Jesus. Este adversário não se vence fugindo dele. Esse adversário se vence encarando ele.
Se alguém disser, olha, foi feito uma bruxaria e o diabo vai estar na porta de sua casa, você não pode se assustar, você não pode fugir, você deve levantar as suas mãos e dizer com a autoridade da palavra de Deus, com a autoridade do nome do Senhor Jesus, e dizer, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E sob o nome do Senhor Jesus, toda a hoste de Satanás, todo demônio, todo inimigo espiritual da maldade tem que se render e fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós já falamos sobre o nosso adversário espiritual. Aqueles que não viram, depois podem observar nas mensagens que já estão gravadas. Mas nós falamos também de um adversário que é perigoso, um pouco mais perigoso, mais forte, vamos dizer assim, que Satanás, que é o mundo. E o mundo eu não estou falando do planeta Terra. O mundo eu estou falando do sistema mundo. O sistema que rege os seres humanos. Aquilo que faz com que a gente governe a forma como a gente fala, a forma como a gente se comporta. Esse sistema, ele é um adversário do cristão, porque o mundo jaz no maligno. Estudamos na semana passada que ele jaz no maligno, e ele é um adversário, e o Senhor Jesus disse que nós não nos tiraria dele, até que se cumpra toda palavra, profecia, acerca dos fins dos tempos. E enquanto estivermos na terra, precisamos lutar contra o mundo. E se contra o diabo nós lutamos resistindo, ele ataca e nós resistimos. E muitas das vezes nós temos que ir ao encontro, ou melhor dizendo, de encontro a ele, e expulsá-lo. O mundo, a gente luta não negando a Deus. O mundo, a gente luta contra ele, não se moldando a ele, não se formando, não se tornando iguais a ele. Porque na igreja você ouve falar de santidade? Porque na igreja você já ouviu falar que as nossas vestes precisam ser diferentes? Porque na igreja você ouve falar que o nosso falar precisa ser diferente? Que as coisas que a gente faz, que as coisas que a gente pensa, que as coisas que a gente ouve, precisa ser diferente. Porque nós não podemos nos moldar ao mundo. O mundo está tentando entrar na igreja. E se os crentes não estão vigiando, o mundo entra na igreja. Mas louvado seja Deus, eu falo de igreja local, porque a igreja mesmo, a igreja verdadeira, ela é santa, ela é pura, e ela vence o mundo não aceitando as propostas do mundo. E nós lemos em Daniel, capítulo, se não me engano, 10 ou foi 11, em que o texto fala que o mundo vai tentar perseguir a igreja, perseguir o cristão, e ele vai perverter alguns, e estes vão tentar perverter outros, mas aquele que conhece ao seu Deus, permanecerá de pé, e não negará o seu Deus. Ou seja, para vencer o mundo, você precisa dizer que é crente. As pessoas precisam saber que você é crente, e você precisa se comportar como crente, agir como crente. É assim que a gente vence o mundo. A gente não vence o mundo brigando contra ele. A gente não vence o mundo lutando contra ele. A gente vence o mundo permanecendo de pé. Ah, mas vamos dar um tiro. Que dê. Mas eu não vou negar o Senhor Jesus. Ah, mas se você não fizer assim, vai ser demitido. Que demita. Mas eu vou permanecer na presença do meu Jesus. É assim que se vence o mundo. Agora, o mundo, ele é perigoso. E ele é perigoso porque nós estamos nele. Nós não vamos para Marte. E mesmo se formos para Marte, mesmo se formos para outro planeta, nós vamos levar esse conceito de mundo para lá. E vamos corromper aonde estivermos, aonde chegarmos. E ele está dominado por Satanás. Ele está já controlado por Satanás. Agora tem um outro adversário, e esse adversário é perigoso.
E este adversário chama-se nós mesmos. A nossa velha natureza. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu quero meditar com vocês de uma guerra. A guerra contra a carne. Você é um soldado de Cristo. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, você vence todos os demônios. Você vence todas as potestades e principados. Você vence Satanás. Você vence o mundo não negando a Jesus. E você pode vencer a sua natureza pecaminosa. A título de introdução, eu quero fazer uma pergunta. O que você acha do pensamento que diz: seja você mesmo? Quantos concordam com esse pensamento? Levante as mãos. Acho que meu trabalho não vai ser tão difícil hoje, né? O mundo lá fora diz que nós precisamos ser nós mesmos. Porque se eu for, mesmo sendo João, mas sendo Áquila, querer ser João Cardoso, eu vou ter um problema, porque eu não sou ele, e nem ele sou eu. Então o conceito lá fora diz que eu preciso ser eu mesmo. Parece um conceito interessante. Parece um conceito que precisamos atendê-lo. Mas você vai observar que não é um conceito ou uma forma de viver a melhor delas. Ainda a título de introdução, eu quero que você entenda que o pecado, e por isso você precisa tomar muito cuidado, porque o pecado é o vírus mortal, ele é o vírus mais perigoso que tem para os seres humanos. Ele é tão perigoso que de um transformou toda a raça em pecaminosa. O pecado, ele é como, eu gosto de ilustrar o pecado como uma coceira de micose. Os portugueses, vocês sabem o que é micose, né? Os irmãos de Angola sabem o que é micose, né? Que negócio que dá no pé, aí você coça, e fica gostoso, aí você coça, aí fica gostoso, você coça, só que a carne começa a repulsar, aí começa a arder, mas agora que você começou a coçar, você não consegue mais parar de coçar. Aí você coça, e aí quanto mais você coça, mais desejo tem de coçar. Aí a carne agora, a sua pele agora, o seu músculo agora, não só está querendo coçar, mas não só está ardendo, o seu corpo está mandando para. Mas você não resiste, consegue, e coça. Aí começa a fazer feridas, começa a criar inchaços, mas a carne continua dizendo, é para coçar. O pecado age assim. Guarde esse conceito. Ainda é título de introdução. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Tinha um tempo que eu estava bem acima do peso, muito acima do peso, e eu resolvi ir para o trabalho andando, a pé, 8 quilômetros, eu ia andando. E normalmente eu vinha de noite, o carro da empresa me trazia, ou eu podia pegar o transporte coletivo, o autocarro. Só que, numa sexta-feira, diminuíram minha carga horária. Eu tinha uma carga horária que era para dobrar, eu ia fazer a minha parte e ia dobrar um colega. E não precisou dobrar. Então eu achei que dava para voltar andando. Então voltei andando com a mochila, peguei as coisas que ficam na redação, e no final de semana não podia deixar os meus pertences pessoais. Eu estava com um notebook, um laptop, né? É assim que fala aqui, né? Estava com uma filmadora, uma câmera e o meu celular e algumas coisas na mochila. E resolvi vir andando, 7 horas da noite. Em Aracaju, as pessoas têm lá no Brasil a ideia de que é um lugar muito perigoso, mas Aracaju é uma das cidades menos perigosas, umas capitais menos perigosas do Brasil. Então, eu não tinha dificuldade de fazer isso. Mas, obviamente, que tinha os assaltantes. E eu estou andando, estou passando pela Avenida Rio de Janeiro, já estou chegando no final da avenida, que dá acesso à avenida que vai até meu apartamento. Antes, tem um trechozinho que é um corredor, normalmente eu não usava aquele trecho. É um trecho que dava acesso a algumas autoescolas. E eu estou andando aqui com a mochila, tranquilo.
como eu estava andando fora do comum, estava com a roupa do trabalho, não estava com tênis, mas não estava com a roupa adequada de uma andada, então eu estava andando devagar. E eu estou observando, eu vejo um rapaz vindo de bicicleta de lá para cá. E eu já, na hora, percebi, isso é ladrão. E eu acelerei o meu processo para poder entrar no beco. Normalmente eu não entrava, mas eu sabia que ali na autoescola tinha seguranças. Então eu acelerei. Só que no que eu começo, na hora que eu entro na esquina, o rapaz me alcança. E ele deixa a bicicleta e diz, é um assalto. E bota a mão na cintura e diz que é um assalto, que é para passar tudo. Eu, como todo cidadão numa situação deve fazer, já ia entregar tudo. Tirei a parte da mochila, bem calmo, porque nessas horas você tem que ter calma. Tirei a primeira alça. E enquanto está esse movimento, chega outro, também de bicicleta. Esse não desce da bicicleta. Aí ele fala, olha, metade, vem cá me ajudar. Metade. Vocês já estavam dividindo o espólio do que ele receber. Só que no que eles fazem isso, o outro chega, o outro deixa a bicicleta e se atrapalha. E eu não sei o que é que deu na minha cabeça. Não faça isso que eu fiz. Mas eu não sei o que deu na minha cabeça. No impulso que eu vi que o camarada estava se atrapalhando, eu falei, esse camarada não vai me alcançar nem aqui nem na China. No mesmo impulso, saí correndo. Eu estava sem uma alça, isso me atrapalhou, eu caí. No que eu caí, machuquei os dois joelhos, machuquei a minha mão, mas no mesmo jeito que eu caí, levantei, saí e continuei correndo. Encontrei a ajuda de um guarda da autoescola, fui atendido pela autoescola. Eu não sei se os dois rapazes me seguiram. Eu não sei se eles tentaram me revidar a minha ação. Mas uma coisa eu sei. Eu não fui assaltado naquele dia e ninguém dividiu as minhas coisas. Fica com essa história aí. Ainda a título de introdução. Quando a gente está lutando, existem fases de um domínio. Quando a gente está batalhando uma coisa que ainda não está sob nosso controle, nós estamos do lado de fora, combatendo. Muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos do lado de fora ainda lutando para mortificar a carne. A Rússia está do lado de fora, já dentro, tentando controlar a Ucrânia. Ou seja, o processo de dominação é um processo de dominar do lado de dentro, de fora para dentro. Depois que você domina, aí tem as opções. Você só arrasa a cidade e vai embora, arrasa a cidade, rouba e vai embora, ou você domina e anexa a você. No caso nosso caso hoje, da nossa luta contra a carne, nós precisamos dominar a carne e mortificá-la. E depois que mortificamos, já estamos nela, nós precisamos vigiar para que ela não ressuscite. Porque acredite, ela é igual ao zumbi. Se não vigiarmos, ela vai ressuscitar. Ficaram com essas coisas aí da introdução? Então eu quero responder 3 perguntas sobre guerra contra a carne. A primeira pergunta é, por que a carne é tão inimiga nossa? Eu converso com as pessoas, eu converso com jovens, eu converso com casais, converso com irmãos recém-chegados, irmãos já adiantados. E muitas das vezes a gente fica sem saber por que a Bíblia ela é tão enfática para dizer, mortificai a carne. É para deixar a carne sobre sujeição. Então deixa eu responder com alguns versículos. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, diz assim: portanto, e aqui é Jesus, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus está falando de uma maneira bem agressiva. Se o teu corpo ou uma parte do teu corpo te escandaliza e você não consegue controlá-la,
tira. É melhor chegar nas mansões celestiais amputado do que ir com todo o corpo para o inferno. Então esta é a primeira razão de que você deve usar a sua carne, ter a sua própria vontade como uma inimiga tua. Um inimigo teu. Porque a carne lança-nos no inferno. E eu sei que ninguém aqui quer ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu. Então a carne deve ser sua inimiga. Ainda falando, respondendo, por que nós devemos ter a carne como inimiga? E é importante a gente entender isso. Porque a gente às vezes pensa, não, eu tenho que lutar contra a carne. Mas por quê? Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você foi criado para ser a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para agradar a Deus. E na carne, você não consegue cumprir o seu propósito. É por isso que as pessoas lá fora, elas ficam com aquela coisa, com aquele vazio no seu coração. Estão cheios de dinheiro, estão cheias de poder, estão cheias de autoridade, mas não conseguem ter calma, sossego no seu coração. Porque estão na carne. E quem está na carne não consegue alcançar os objetivos para qual foram feitas. Adorar a Deus, agradar a Deus. Por que nós precisamos ter a carne como inimiga? Porque nela, na nossa paixão, nas nossas concupiscências, nós não conseguimos agradar a Deus. Romanos ainda capítulo 8, versículo 13, vai dar mais uma razão. Porque eu devo entender a carne como inimiga. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viveres segundo a carne, morrereis. A carne nos lança no inferno. A carne tira-nos do nosso propósito de agradar a Deus. E quem não agrada a Deus, o tem como inimigo. A carne nos mata. E uma morte cruel, terrível. Mas tem mais razões para você ter a carne, a sua carne como inimiga. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne vai te aprisionar. Lembra do conceito de pecado? Quando você começa um pecado, ele parece bom. Uma pessoa que está no ato de adultério, o ato dar prazer. Uma pessoa que está em algum ato pecaminoso, este ato dá prazer. Mas depois que é cometido, ele aprisiona. E a pessoa agora não consegue mais fazer o que quer. Você quer até adorar a Deus, mas não consegue. Você quer se livrar, mas não consegue. Então entenda que liberdade não é só fazer o que quer. Liberdade é fazer também, é não fazer também o que não quer. Se verdadeiramente o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Por isso não dê razão à carne. A carne é sua inimiga, ela quer te aprisionar. Mas eu ainda tenho mais razões para você ter a sua carne como inimiga. Gálatas capítulo 6, agora versículo 8. Diz que porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção. Ou seja, a carne vai nos trazer uma colheita dolorosa. Uma colheita que não é justa. Uma colheita que é até justa, mas não é agradável. Alguém aqui tem coragem de colher bombas no seu próprio terreno? Alguém aqui, em sã consciência, tem coragem de colher venenos? Tem coragem de colher no seu coração raiva? Colher na sua vida desamor, ódio?
Colher não, plantar. Você quer colher essas coisas? Se não quer colher essas coisas, você precisa não plantar essas coisas. Você não pode plantar ódio, você não pode plantar veneno, você não pode plantar coisas ruins que você não queira colher. A carne, o desejo da carne, vai fazer com que a gente colha coisas corruptas, coisas que a gente não quer. Por isso, meu irmão, a carne é teu inimigo. E deixa eu te mostrar o que é carne. E porque eu entendo que a carne é o adversário mais pesado que nós lutamos enquanto cristãos. Se o demônio, o diabo, a gente pode resistir e ele vai fugir. Se o mundo, a gente pode resistir e nós faremos proezas porque estamos resistindo ao mundo. A carne, nós precisamos fugir. Por que nós precisamos fugir? Dos desejos da carne. O texto fala dos desejos da mocidade. Precisamos fugir porque nós não controlamos ele. Ele é como coceira de micose. Quando começa, meu irmão, só quando Jesus chega para derramar o sangue na sua vida. E o sangue de Jesus já está na sua vida. Por isso é nesta noite, o Espírito Santo está clamando na sua vida. Não dê razão para a carne, porque você já tem o remédio contra a carne. Você já tem o remédio que te dá liberdade contra a carne. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, que nos livra de todo o pecado, que nos tira todo o pecado, que nos faz santificados em Cristo Jesus. Eu gosto de dizer que o demônio a gente expulsa, está repreendido em nome de Jesus. Sai, e ele tem que sair. O mundo, você resiste. Agora você não pode botar a mão na sua cabeça e dizer, eu me repreendo em nome de Jesus. Você vai para onde? Paulo vai dizer que a natureza pecaminosa, a velha natureza, e nós que estamos cristãos, essa carne é a velha natureza, ela está mortificada. Ela está em nós. Como se estivéssemos carregando um corpo em nossos ombros, um corpo morto. Na época, os romanos faziam, algumas culturas faziam que, se você matasse alguém, você teria que levar aquele corpo do seu corpo nas suas costas, eternamente. Então aquele corpo ia decompor, e no que ia decompor, ia também decompor você, a pessoa. Paulo está usando essa figura e dizer, olha, o pecado, a velha natureza, a nossa carne é como um corpo que está em nós, que a gente ainda carrega. Por isso que eu e você precisamos vigiar. Por isso que eu e você não podemos ficar bêbados. Nós não podemos ficar fora do juízo, não. Tudo precisamos estar com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, para não cairmos no laço do diabo. Porque se o diabo, ele pode ser resistido, ele vai embora, ele usa a nossa carne para nos aprisionar. Lá no Éden foi assim, ele usou as nossas concupiscências para enganar Eva e destruir Adão. E é o que ele está fazendo nos dias atuais. As pessoas estão presas porque elas estão presas na carne, nos adultérios, nos homicídios, nos ódios, nas guerras. Eles não conseguem se livrar dela. Mas louvado seja Deus, porque Jesus já nos tirou do império da carne. Você não precisa ser você. Eu não preciso ser eu. Porque na minha melhor versão, na minha maior justiça, todas essas coisas é considerado para Deus como trapo de imundícies. Mas o sangue de Jesus está em mim, o poder de Jesus está em mim. Ele me reconstruiu, matou a velha natureza, criou algo novo. E agora sou nova criatura em Cristo Jesus. O que é inimizade contra a carne? Se eu sei que eu preciso ser inimigo da minha natureza,
E a minha natureza, ela atua em diversas frentes. Concupiscências dos olhos, concupiscência do mundo e do diabo, ou os prazeres, as paixões, os nossos desejos. Aquilo que te dá prazer. E o que é essa inimizade contra a carne? Porque nós precisamos também entender isso, para podermos lutarmos com as armas certas. Romanos capítulo 6, versículo 6, vai dizer que a inimizade contra a carne é, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O que é inimizade contra a carne? É crucificar a nossa velha natureza em Cristo Jesus. Isso é a definição, ou uma parte da definição da inimizade contra a carne. Você está colocando alguém na cruz, a cruz é a morte mais vexatória que tem, exposta a vergonha. E quando você deixa a sua carne não governar mais a sua vida, mas a palavra de Deus, você está falando para você mesmo que você está crucificado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando você não bebe, quando todo mundo está bebendo e as pessoas estão zombando porque você não bebe, quando você não mente e todo mundo está zombando porque você não está mentindo, quando você não adultera e todo mundo está zombando porque você não adultera, você está mortificando, crucificando a sua carne em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 18, vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A nossa carne, ela nos domina, e ela sempre quer nos inclinar para o mal. Quando você vê alguém brigando, qual é a sua tendência? Entrar na briga e também resolver o problema da mesma forma que se começou a briga. Tem dois rapazes lá brigando, um exemplo, um trocando soco. Aí você entra na briga, só que para você entrar na briga, você entende que um é inocente ou um é mais frágil, e aí você vai defender aquele, você entra na briga, para você afastar a briga, você vai ter que fazer o quê? A mesma coisa que iniciou a briga, só que lutar com aquele que é mais forte. Ou seja, nossa carne, ela não tem noção de como as coisas se resolvem. Ela quer terminar uma coisa usando os mesmos recursos daquilo que foi começado. Ela quer parar com um ódio, mantendo o ódio. Você quer resolver um problema de amizade ou de inimizade, melhor dizendo, de inimizade contra alguém, usando vingança. O que é que vingança vai trazer? Mais ódio. A carne, ela sempre nos inclina para isso. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, sua paixão carnal nunca vai te inclinar para Deus. Se você sente desejo de orar, é o Espírito Santo que está agindo na sua mente e chamando você para orar. Se você sente desejo de fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo atuando na sua vida. Glorifique a Deus, porque você está com sua carne mortificada. Dê voz ao Espírito e não dê voz à sua carne. Tudo que está em nós só nos leva a coisas loucas. Em Jeremias, ou em Lamentações de Jeremias, vai dizer que as nossas justiças são tidas como para Deus, como trapos de imundícia. Nós não temos nada, de fato, da nossa própria vontade que preste. Eu sei que essa mensagem é um pouco dura. Eu sei que você queria ouvir outra coisa, que você pode, que você faz. Meu irmão, naquilo que você tem, nas forças que você tem e no prazer que você tem, você não vai ter nada de bom, agradável perante Deus. Pode ter entre os ambientes, entre nós aqui, até dentro da igreja, mas diante de Deus vai acontecer o que já foi dito nesta noite, que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles achavam que estavam com Deus, mas estavam totalmente fora de Deus. Eles achavam que estavam ricas, mas estavam totalmente pobres. Eles achavam que estavam totalmente bem vestidas e estavam peladas, nuas perante Deus. Porque é isso que a carne faz. Ela cega, ela engana e ela aprisiona.
A carne é inimizade. Nós precisamos ter essa inimizade. Da forma que nós precisamos crucificar ela. Se você sente desejo de mentir, repreende e não mente. Você está crucificando a carne, você está vencendo a carne. Se você sente desejos impuros, você repreende e vai para a Bíblia e faz outra coisa. Você está vencendo a carne e está dando alimento para o seu espírito. Vencer esta guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: mortificai. Ou seja, o que é inimizade contra a carne? É fazer com que a carne esteja morta. O que aqui a ideia de morta não é sem vida totalmente. A ideia de morta é sem validade, sem efeito. Sem efeito. Um exemplo. Uma pessoa bota um veneno no copo de outra. A pessoa toma o copo com veneno. Mas, porque ela ora, ela apresenta diante de Deus, ela agradece por aquele copo de água, ou suco, ou o sumo, o que seja, ela tome, o veneno está lá, mas o veneno está morto, porque ela acaba não tendo efeito. A carne precisa ser mortificada no sentido de que ela não pode ter efeito sobre nós. Os desejos dela não podem nos dominar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai dizer o que é que leva, o que é que nós precisamos mortificar. Prostituição. O que é prostituição? É relacionamentos indevidos. Relacionamentos sexuais indevidos. Aí ele ainda fala impureza. O que é impureza? Às vezes a ação é até boa, mas é adulterada. Já viu o combustível adulterado? Até faz a coisa andar, mas vai dar problema. Impureza. Mortificar essas coisas. Não deixe essas coisas da sua carne ter efeito ou domínio sobre a sua vida. Apetite desordenado. Comer demais é pecado. Gula é pecado. Só que apetite desordenado não está falando só de comida. Está falando de desejos. Desejos sexuais desordenados. Desejos por dinheiro desordenado. De desejo por poder desordenado. Desejo por fama desordenado. Apetites desordenados. Mortificai. Não deixe que ele traga valor. Não deixe que ela tenha domínio sobre a sua vida. Isto é garantir a inimizade contra a carne. E as más concupiscências, ou a vil concupiscência, ou os maus desejos. Concupiscência é desejo desenfreado. Paixões desenfreadas. Os maus desejos. O crente também de vez em quando tem uns maus desejos. Mas ele está santificando-se. Ele lembra que é lavado com o sangue de Cristo Jesus. Então ele não dá vazão à sua carne. Então ele mortifica os seus membros para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus amados irmãos, quando eu fui cobrir, na minha profissão, eu fui cobrir jornalismo, fui fazer alguns eventos. Eventos que, enquanto eu era adolescente, jovem, nunca fui. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ver um jogo de futebol, dentro de um estádio de futebol, foi trabalhando. Primeira vez que eu fui a um show, fora dos eventos gospel ou cristão, foi trabalhando. E eu sempre, apesar da minha forma de ser um tanto, não inspirar tanto as pessoas a dar glória a Deus, não inspirar as pessoas a pularem, essas coisas, mas eu sempre falava, nós precisamos ter mais força que as pessoas lá fora. Lá fora, as pessoas do carnaval, elas pulam a noite toda. Solta a voz a noite toda. Aí eu falava, nós temos que olhar para as pessoas que estão nos campos de futebol, nos estádios, nas arquibancadas. Eles lutam, eles gritam 90 minutos e muitos deles nem assistem os jogos. Aí eu fui cobrir esses eventos. Fui cobrir jogo de futebol, fui cobrir shows, fui cobrir carnaval. Aí eu mudei de ideia. Eu não posso mais pedir para que os irmãos façam como as pessoas lá fora,
Olha só, eu não quero mais pedir que vocês façam como as pessoas lá fora, que gritam, que pulam. Sabe por quê? Porque eles fazem isso produzidos por frutos da carne. Eles não estão lá por boa vontade. É a carne que está fazendo eles pularem. É a carne que está fazendo eles gritarem. É a carne que está fazendo eles torcerem. É a carne. E sabe o que acontece? Qual é o fruto, ou os frutos da carne? Sempre prostituição, adultérios, violências, guerras. Irmãos, eu nunca vi terminar um show ou um evento de carnaval sem ter essas coisas. Eu nunca vi, olha que eu cobria jogo de futebol, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu nunca terminei um jogo de futebol sem saber que estas coisas tivessem acontecido no final. Pasme. Eu já flagrei, nossa equipe flagrou pessoas cometendo prostituição ao ar livre, na arquibancada. Porque a carne vai gerar essas coisas. E na igreja nós não fazemos por causa da carne, e o mundo não é nosso exemplo. Nós estamos movidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo mover você a gritar dando glória a Deus, grite dando glória a Deus. Se o Espírito Santo mover você para pular, para fazer coisas que às vezes para nosso entendimento é loucura, faça, mas faça pelo Espírito Santo de Deus, porque o fruto do Espírito Santo de Deus sempre vai ser bom, sempre vai gerar paz, sempre vai gerar alegria, sempre vai gerar longanimidade, sempre vai gerar paciência, sempre vai gerar coisas boas. A carne, não. E eu já vi muitas pessoas saírem de eventos cristãos revelando frutos da carne. Para encerrar, eu disse que ia responder 3 perguntas. A primeira: por que nós devemos considerar as nossas paixões? Você pode falar, mas é minha, esse sou eu. E a Bíblia diz que é para você considerar isto como seu inimigo. Já foi respondido. Já mostrei mais ou menos o que é essa inimizade contra a carne. Agora vamos mostrar como se vence esta carne. Porque a luta é pesada. Porque você está falando com seus desejos, potencializadas pelos seus rivais, o diabo e o mundo. Eu vou repetir. Como vencer a carne, que é você mesmo, e está potencializado pelo mundo e pelo diabo. Vou abaixar só um pouquinho o fundo musical. Romanos capítulo 13, versículo 14. Como é que eu mato a carne? Me dilacerando. Você já viu aquele pessoal que fica se batendo, se ferindo? E normalmente essas pessoas elas não estão fazendo para não pecar, elas estão fazendo porque depois que pecaram. E Jesus está falando, vocês têm que fazer as coisas antes para não precisar. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências, ou seus prazeres, ou suas paixões. Revesti-vos do Senhor Jesus. Nós vestimos a Jesus quando aceitamos a Jesus. Nós temos o Espírito Santo. E a palavra diz, revesti-vos, ou seja, vistam-se de novo, todos os dias. Lembre que você é salvo. Lembre que Jesus te salvou. Lembre que Jesus te perdoou. Lembre que Jesus quer você santo. Lembre que Jesus te deu poder. Lembre que Jesus te deu armas. Lembre que Jesus te deu autoridade. Lembre que Jesus te deu força. Lembre que Jesus fez algo poderoso na sua vida. Transformou a sua vida. E você agora pode mortificar a sua carne. Lembre-se de Jesus. Segundo, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Paulo dizendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as paixões da carne. Ou seja, primeiro, eu preciso me revestir de Jesus. Revestir de Jesus é uma linguagem dizendo, olha, você tem que lembrar sempre, você é do mestre.
Você não pertence mais a você. Você é de Jesus. Você foi salvo por Ele. E Ele tem algo muito maior e muito melhor para a sua vida. Então não abandone Jesus. Agora, o que o Paulo está falando é: ande em espírito. O que é andar em espírito? Você tem o Espírito Santo no seu coração, mas você anda: Espírito Santo, me dá visão. Espírito Santo, me dá forças. Espírito Santo, me ajude nessa tentação. Espírito Santo, me ajude nessas coisas. Ande em espírito. Quanto mais a gente ora, menos temos razão para estarmos pensando nas coisas da carne. Por que muitas pessoas ficam lutando contra a carne e cada vez mais se prendem à carne? Porque elas ficam presas à carne. Mas se você parar de deixar a carne de lado e olhar para Jesus, e andar no Espírito, e orar, e ler a Bíblia e orar, congregar, se encher do Espírito Santo, e fazer essas coisas, você vai começar a ver que a carne já está sendo governada. Aleluia. Ande em Espírito. E quem anda no Espírito não cumpre as paixões da carne. As paixões da carne vão vir, meu irmão. Você não vai deixar de pensar bobagem. Você não vai parar de desejar coisas erradas. Mas você agora é nova criatura. Lembre-se disso. Nova criatura. O velho eu está morto. Eu não preciso ressuscitá-lo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, carnais, que combatem contra a alma. Aqui repete aquilo que Paulo fala: se abstenham dos prazeres da carne, e você só vai conseguir fazendo isso se enchendo do Espírito, andando no Espírito, se revestindo de Jesus. E ele fala para a gente termos em consciência, porque a carne é forte. Tem consciência, você é peregrino, você é forasteiro, você não é deste mundo. Você não foi feito você não nasceu para viver eternamente nesta terra. Você não foi feito para andar eternamente neste mundo. É melhor sofrer as consequências das coisas daqui enquanto está forasteiro, do que sofrer na eternidade. Por isso, abstenhais, se afasta, ou seja, não atendam aos prazeres da carne. Quando você está em jejum, você está se abstendo de comer. Quando você faz alguma coisa, de algum evento, você, por exemplo, algumas pessoas que vão estudar para alguma coisa, aí para estudar se abstém de algumas atividades ou de alguns prazeres. Isso é abster. O que é que Pedro está falando? O que é que Pedro está ensinando? Se abstenha dos prazeres da carne. Lembrando que você é forasteiro. Essa vida é curta, só se vive uma vez. Se este ato te afasta de Deus, não há razão para você dar voz a ela. Se este desejo te afasta de Deus, não há razão para dar voz a ela. Se abstenha. Ainda 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, você é forasteiro, você é peregrino, e nesse tempo que nos resta na carne, nesse tempo aqui físico, não vivais mais segundo os prazeres ou as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem se arrependa. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem creia em Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem chegue para Ele. Qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos paz. Qual é a vontade de Deus? Que nós alcancemos aquilo que nós desejamos. Qual é a vontade de Deus? Que nós alcancemos aquilo que queremos no final da vida. Qual é a vontade de Deus? Que chegamos a Ele eternamente nas mansões celestiais. Então viva a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E aqui, o texto mais clássico de como se vencer a carne.
ele está falando ao pastor Timóteo. É jovem, mas já é pastor. Foge também. Ele já falou uma série de instruções. Ore, leia a Bíblia, medita nela, pregue. Aí ele fala, foge também dos desejos da mocidade. Pastor, ele está falando para um jovem, aos que se consideram idosos, fuja dos desejos da mocidade. Porque os desejos da mocidade não ficam presos à mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Independência. Qual é o jovem que não quer independência? Aí o Senhor fala, você não depende de si, você depende de Deus. Fuja do desejo da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Riqueza. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus, e Deus supre todas as suas necessidades. Quais são os desejos da mocidade? Pegar todas ou todos. Você só precisa de um. As mulheres só precisam de um e os homens só precisam de uma. Foge dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Poder. Por que o jovem entra no exército? Porque no exército normalmente se costuma ganhar bem. Tem dinheiro. No exército tem postura, tem fama. Tem meninas. No exército tem autoridade, poder. Porque às vezes um jovem faz de tudo para a questão dos esportes. Porque naquele esporte ou naquele evento, ele vai ter fama. E tendo fama vai ter dinheiro. Vai ter mulheres, no caso das mulheres. Vai ter homens. Vai ter poder. Foge. 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 E se você está fugindo do desejo da mocidade, você precisa de uma direção. Segue a justiça. É justo, então siga. Ah, mas eu vou ter prejuízos. Mas é justo, siga a justiça. Segue a fé. Ah, mas isso é loucura. Mas é fé, então siga. Siga o amor. Ah, mas vai me trazer problemas. Mas o amor tudo suporta. O amor tudo crê. Segue o amor. Esqueça a mocidade. Segue a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. É por isso que nós precisamos estar na igreja. Porque na casa do Senhor é a reunião daqueles que estão com o coração puro, querendo a seguir a Jesus. Todos nós não estamos perfeitos. Todos nós ainda sofremos a influência da carne nas nossas vidas. Todos nós ainda sofremos as astutas ciladas do inimigo. Mas de fé em fé, de glória em glória, nós avançamos e vamos chegar até o dia da perfeição. Até o dia que seremos iguais a Jesus. E nós vamos chegar, porque fiel é aquele que começou a boa obra. Ele vai terminar esta boa obra. Por que fugir dos ladrões naquele dia? O primeiro que me abordou disse que estava armado. Mas ele não mostrou a sua arma. E na minha consciência, se não mostra a arma, não está armado. Pode ser uma bobagem, mas na minha consciência era isso. E eu fiz, a corrida foi impossível, não foi uma coisa planejada. Eu fui maluco, não faço isso mais. Mas por que eu fiz? Porque na minha consciência, se eu não vi a arma, não está armado. Por que eu fugi dos ladrões? Porque eu sabia que eu sei correr. Por que eu fugi dos ladrões? Porque eu sabia que logo perto teria ajuda. Obviamente que nesse cenário, eu não indico a ninguém, não estou indicando você, se não for assaltado, a Bíblia diz, se alguém te pedir uma capa, dê tudo. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2 milhas. Eu estou só usando essa ilustração, como é que a gente foge, como é que a gente vence a guerra contra a carne. É uma ilustração.
Nós precisamos, meu irmão, ter uma certeza. Você tem forças do Espírito Santo. Pare de dar uma de coitadinho. Isso aí eu não consigo vencer. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem uma força disponível. Você tem fé, você tem palavra, você tem verdade, você tem justiça. Para de dar uma de coitadinho. Você tem forças. Talvez você não esteja usando. Talvez você esteja subestimando. Mas aquele que aceitou a Jesus tem força. E saiba de uma coisa, que o Senhor Jesus nunca nos abandona. Ele sempre tem um escape. Você pode perguntar, mas pastor, o senhor não ficou com medo de levar um tiro? Fiquei. Eu podia ter levado um tiro, mas José fugiu. Ele levou o tiro, foi para uma cadeia de forma injusta, mas ele fugiu, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida dele. Deus honrou a sua fidelidade em fugir dos prazeres da carne, porque se ele ficasse, ele ia cair com Potifar, com a mulher de Potifar. Fuja, sabendo que você tem forças. Fuja, sabendo que você tem escape. Você pode até ser atingido, mas se você for atingido, é porque Deus vai usar isso aqui, para você colocar em um lugar, um patamar ainda maior. Porque se José foi atingido quando fugiu da mulher de Potifar, daquela prisão, ele saiu para o mais alto lugar do Egito, que foi o trono do Egito. Em que fase está o seu domínio contra a carne? Em que fase está o domínio da sua vida contra a carne? Você ainda é você mesmo? Eu sou desse jeito, eu faço, tem que ser assim. Irmão, se eu fosse eu, não queira me ver sendo eu tenho vergonha de ser como eu. Mas eu fui transformado e lavado por Jesus Cristo. Por isso que eu aprendi uma coisa: respira, respirar faz bem. Respirar te dá domínio próprio, respirar te dá controle, respirar te faz lembrar das coisas. Você é santo, você foi lavado e você tem algo melhor para a sua vida. Então respira. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo que as melhores respostas que ele tem sempre é 15, 30 segundos depois de ele ter falado um monte de bobagem. E é verdade. Você fala um monte de bobagem, daqui a 15 minutos, 1 minuto. Você, rapaz, eu podia ter respondido melhor. Então não tenha pressa em responder. Rapaz, eu sabia que eu podia ter vencido essa tentação. Então não tenha pressa. Respira, corre e foge. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a proteção. Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar livramento. Você foi feito para que a sua vontade esteja dominada pelo Espírito Santo. Há uma guerra, e esta guerra ela é muito mais feroz, ela é muito mais travada do que guerra contra a Rússia e contra a Ucrânia. Ela é muito mais feroz, mas saiba de uma coisa: se você alimentar o Espírito vence a guerra contra a carne. Então, meus amados irmãos, vençam a carne, continuem vencendo a carne, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o pecado não vai te dar prazer. Você pode ficar em pé nessa hora.